Olá pessoal, quem está falando é o professor Albino Chachi Júnior e essa é o vídeo da unidade 2 do nosso mini curso Tecnologias Assistivas e Acessibilidade Virtual. Nessa unidade a gente vai falar do acesso da pessoa com deficiência e a tecnologia assistiva. Vamos lá. Para começar, pessoal, o que seria essa ideia de acesso da pessoa com deficiência? É nós entendermos os contextos e as barreiras de cada tipo de deficiência, de cada tipo de situação e do que eu tenho que pensar na hora de projetar, para que com isso eu consiga projetar adequadamente. Lembra da unidade 1 que a gente falou de alguns cenários onde as pessoas estão acessando os sites, elas estão acessando os recursos, estão aumentando, estão diminuindo, estão necessitando do leitor de tela, estão necessitando do mouse adaptado e etc. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver alguns casos para cada uma dessas deficiências e para cada uma dessas situações. A primeira delas, pessoal, é a ideia da deficiência visual, da cegueira. E quais são as barreiras que nós temos? Uma delas é a imagem sem descrição. Então, é muito importante, e na próxima unidade, na terceira unidade, nós vamos ver como isso funciona. Que os sites, os materiais que são desenvolvidos para a web tenham descrição das imagens, bem como os vídeos tenham alternativa textual, sonora, bem como os sistemas que foram desenvolvidos tenham atalhos pelo teclado, que vem dessa terceira barreira aqui, que são as funções que não funcionam pelo teclado. A ideia de links mal descritos, o que isso significa? Nós vamos ver daqui a pouco sobre a ideia de leitor de tela. E quando o leitor de tela está lendo um link, se esse link não estiver feito da forma correta, só vai dificultar a pessoa que está usando o leitor de tela para acessar aquele site. Outra barreira que existe também, que atinge diretamente o deficiente visual, as tabelas que não fazem sentido quando lidas linearmente. Então pensa que você montou uma tabela e ela não está linear. Se o leitor de tela for ler essa tabela, o leitor de tela vai vir de baixo para cima, da esquerda para a direita, e se ele não ter sentido na hora de ler isso de forma linear, não vai fazer sentido nenhum para a pessoa que está ouvindo o leitor de tela ler essa tabela. A mesma coisa serve para essa ideia de formulários sem sequência lógica. Podem perceber que quando vocês estão acessando a internet, preenchendo um formulário, pensa num formulário de cadastro, tem lá nome completo, nome, sobrenome, RG, CPF, etc. Tem uma sequência lógica. Imagina que se você estivesse respondendo primeiro o nome e depois vocês iam colocar o endereço e depois pediria de volta o teu sobrenome, alguma coisa assim. Então, primeiro nome, segundo nome, isso tem uma sequência lógica e é muito importante que tenha essa sequência lógica. Bem como os campos desse formulário tem que ter uma descrição. Como que a pessoa que está acessando, usando um leitor de tela, vai saber que aquele campo eu tenho que escrever o nome? Eu tenho que ter um trabalho ali para fazer isso da forma correta, que nós vamos ver na terceira unidade do nosso curso. E também a questão dos arquivos. Eu não posso simplesmente colocar um arquivo para fazer um download no site e não me cuidar da forma que eu coloquei esse arquivo para fazer o download, tá? Na terceira unidade a gente vai ver isso melhor. Essas são as principais barreiras que o deficiente visual atinge aí quando está acessando a internet. E se isso não estiver feito de forma acessível, ele vai ter. Outra questão, na deficiência visual ainda, mas focando na baixa visão. Nós temos que tomar muito cuidado com a ideia de contraste. Se a pessoa tem baixa visão e a gente não se preocupa com a ideia de contraste, percebam aqui que está falando, ó, tem um exemplo aqui de evite contraste baixo, evite fundo decorado e evite combinações de cores com muita luminosidade. Ó, o verde com o vermelho, aqui um verde claro, fica difícil da gente ver, né? Bem como a questão das fontes, né? A gente usar a fonte decorada, a fonte com serifa, isso prejudica quando a gente está lendo a partir do computador. A gente tem que sempre preferir fontes limpas, sem serifa e sem itálico. Isso ajuda muito a questão de acessibilidade e usabilidade quando você está lendo um texto no computador. A serifa, pessoal, que são essas perninhas, vamos falar assim, essas perninhas nas letras aqui, elas são muito boas para material impresso. Então, quando você está com o livro impresso, é legal ela ter uma serifa que ela ajuda teu olho a marcar as palavras e você ter uma sequência para ler. Mas quando você está lendo no computador, isso prejudica, tá? Outra coisa que a gente tem que preocupar também é a questão dos conteúdos. Se eu der um zoom na minha tela, será que o meu conteúdo continua tendo sentido? Porque lembra que as pessoas vão dar zoom. As pessoas que têm baixa visão, elas vão dar zoom. E também a mesma coisa da questão do leitor de tela, né? Se a pessoa tem baixa visão e ela usa leitor de tela, que isso também
existem várias situações disso, todas aquelas barreiras que nós falamos agora há pouco sobre a pessoa cega também se aplica para a pessoa com baixa visão. Vamos dar sequência. Outra questão, daltonismo. Eu tenho que tomar cuidado quando eu uso a cor como único recurso para enfatizar um texto. E isso eu tenho que pensar que vão existir ideias de contrastes diferentes, porque para cada tipo de daltonismo ele vai enxergar de uma maneira aquilo, e às vezes a mensagem que eu estou passando muda totalmente, simplesmente por eu não ter me preocupado com essa ideia das cores, tá? E do contraste. Deficiência auditiva. Quando eu estou pensando nessa ideia da deficiência auditiva, eu tenho que, como principal barreira, os vídeos sem legendas ou libras. Então, como que a pessoa vai conseguir compreender aquele vídeo se ele não tem legenda ou ele não tem libras? Bem como um arquivo de áudio onde eu não coloco a transcrição textual, eu tenho que tomar esse cuidado. E também a ideia do conteúdo. O conteúdo tem que tentar ser o mais claro e simples, né? A ideia de um texto objetivo para que seja mais fácil para as pessoas entenderem. Deficiência física ou mobilidade reduzida. As principais barreiras é a ideia de atividades com limite de tempo. Então, se eu colocar uma atividade para o meu aluno que tem uma deficiência física ou uma mobilidade reduzida e ela tem um limite de tempo, eu vou estar forçando ele a deixar ele mais ansioso e ele não vai conseguir fazer no seu tempo. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. A mesma coisa de abrir várias coisas ao mesmo tempo. Eu não posso abrir várias janelas no meu software, o meu sistema abrir várias coisas ao mesmo tempo, que eu vou estar prejudicando essas pessoas. Bem como funções que não funcionam pelo teclado. Imagina uma situação onde a pessoa só tem um mouse adaptado ou ela somente tem um teclado adaptado e o meu sistema não funciona para certas condições onde ele vai ter naquele teclado adaptado apenas. Então tem que tomar esse cuidado também. Deficiência intelectual, pessoal. Principais barreiras: falta de clareza e consistência na organização das páginas, utilização de linguagem complexa sem necessidade, parágrafos muito extensos, abreviaturas e palavras incomuns sem nenhuma explicação, imagens complexas sem explicação textual e uso de imagens piscantes, aqueles GIFs que ficam pulando. Isso é extremamente ruim, tá? E para vocês visualizarem isso, como isso incomoda, pensa num site que vocês acessem e o site tem um monte de texto só. É ruim de olhar, dói o olho, é difícil de ler. Então eu tenho que tomar esse cuidado na forma que eu estou expondo isso. E para a pessoa que tem deficiência intelectual, isso é pior ainda. Então lembra que quando a gente fala de acessibilidade, é acessibilidade para todos, tá? Vamos lá. Outros, então aqui entra todos os casos não ditos até agora. Então pessoas idosas ou pessoas com problemas de concentração, memória ou percepção. E aí se aplica a mesma ideia que a gente acabou de falar aqui da deficiência intelectual em vários casos aqui sobre consistência da organização, o texto, objetividade, parágrafos muito extensos, a ideia das fontes e tudo mais. E uma coisa que tem aqui que é legal falar é a ideia do texto justificado. Pessoal, para a internet, para textos onde eu estou disponibilizando através do computador, não se usa texto justificado. Eu uso texto alinhado à esquerda. Por que isso? Porque existem vários estudos de usabilidade que mostram que as pessoas leem de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quando você coloca justificado, você cansa muito mais a tua visão lendo um texto através do computador justificado. Então o correto é ele estar alinhado à esquerda, que aí você economiza energia e você não cansa tanto lendo um texto estando alinhado à esquerda. Dito tudo isso das barreiras e tudo mais, o que resolve muitas dessas barreiras, pessoal? Ajuda a gente a romper essas barreiras. É a ideia da tecnologia assistiva. E quando eu falo de tecnologia assistiva, pensem que são várias coisas que são tecnologia assistiva. Bengalas, brinquedos adaptados, equipamentos de comunicação alternativa, acionadores especiais, dispositivos para sentar, posicionar, adaptações para mobilidade manual, aparelhos auditivos, próteses, órteses, entre outros. No nosso caso aqui, a gente vai falar de ferramentas para uso do computador e software. E o que é essas tecnologias assistivas e ferramentas para uso de computador e software? Tecnologia assistiva e acessibilidade na web, pessoal, ela tem relação através da relação de software versus hardware. Então eu tenho um software que foi desenvolvido para auxiliar nisso e eu tenho um hardware que funciona junto com esse software. Por exemplo, a linha Braille, ela é um hardware, mas ela precisa de um software instalado no computador que faça ela funcionar de forma adequadamente. Ampliadores de tela, que é a imagem aqui de baixo. Eu tenho
o meu computador como hardware e eu tenho um software instalado nele que amplia essa tela e me permite que eu leia melhor, bem como eu posso ter as lupas, enfim, que é um dispositivo que funciona em conjunto com um software. A mesma coisa se aplica para a ideia de teclados e mouses adaptados, que está aqui em cima, e para leitores de tela. E quando a gente fala de leitor de tela, é bem interessante vocês pensarem no leitor de tela como um software que vai capturando tudo que tem na tela, então ele vai lendo tudo que tem na tela e ele transforma o quê? Ele transforma o texto que ele encontrar na tela em uma resposta falada, através de um sintetizador de voz. Vocês já devem ter visto alguma coisa disso, essa ideia de transformar texto para voz, e existem algumas formas do leitor de tela funcionar. A primeira dela é ele ler toda a página navegando com as setas do teclado, então eu vou usando as setas do teclado e ele vai lendo de cima para baixo, de acordo com essa direção que eu der na seta. Ele também pode fazer lendo os links, e a gente usa a tecla Tab do teclado, e a cada tab ele vai andando nos menus, então podem ver essa imagem da esquerda aqui, eu tenho, cada azulzinho seria um tab que eu dei e ele foi naquele menu. E ele também vai lendo os cabeçalhos, então H1, H2, H3, usando a tecla H do teclado. Isso é configurável e depende de cada leitor. E qual que é a ideia disso, pessoal? A ideia disso é usar os marcadores do HTML, tanto o Reader 1, Reader 2, Reader 3, Reader 4, que me mostra marcações de título e que daqui a pouco, na próxima unidade, a gente vai falar bem mais sobre isso, de forma mais específica, tá? Dito tudo isso, a gente finaliza essa unidade 2 aqui. É muito importante nós entender essas barreiras, entender que para cada caso vai existir barreiras específicas e eu tenho que colocar isso na minha cabeça para que eu consiga projetar para todos esses contextos, bem como existem várias tecnologias assistivas que auxiliam essa acessibilidade na web a funcionar. E nessa próxima unidade, a nossa terceira unidade, nós vamos falar um pouco sobre essas práticas de web acessíveis, então de como que eu posso pensar na hora de elaborar um material para a web de forma acessível e eu consiga esse meu objetivo de elaborar esse material acessível ao fim dele. Ok? Muito obrigado, até a próxima.